Graça e paz, queridos. Aleluia, glória a Deus. A gente veio domingo ao templo do Senhor e a gente veio com a intenção de se alegrar, de sair com o coração alegre, sair recebendo aquela bênção do Senhor para nossas vidas, ou meditar nas palavras do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é gratificante, é muito bom. E não há nada mais recompensador do que você estar diante do Senhor, né? Prestar um culto a Deus ali, lavar sua alma e agradecer a Ele por ser generoso conosco, misericordioso para conosco. Nossa palavra de hoje, queridos, está em João, Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler aqui o versículo de número 29. Quero que você medite nessa palavra. Se você não trouxe sua Bíblia, em casa você lê. A Bíblia vai dizer que no dia seguinte, vindo Jesus ao encontro de João, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom, é abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado, Pai. Por mais que venham as dificuldades, meu Pai, e a tua palavra diz que elas viriam, mas que o Senhor seja conosco, que nós possamos superar todos os obstáculos, ó Pai, e abençoa o nosso coração. Planta essa palavra na nossa mente, e que ela possa descer até o nosso coração e dar o fruto na estação correta. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Poderia sentar, queridos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse período em que nós estamos vivendo, a Páscoa do Senhor. Sei que os irmãos já falaram bastante sobre a Páscoa, mas a gente vai entender um pouquinho mais. É bom, sabedoria nunca é demais. Sabedoria nunca é demais. E a Páscoa, queridos, ela vai remontar ali a um período muito antigo. Ela vai lá no Jardim do Éden novamente. Quando o homem ele desobedece ao Senhor. A Bíblia diz que ali um animal ele é morto, uma vida ela foi ceifada para cobrir aquele casal que estava no jardim. O povo do Egito ele foi escravizado durante 440 anos aproximadamente. Até que um dia o Senhor ele enviou um libertador chamado Moisés. E Moisés ele vai dar início a essa festa quando o povo sai do Egito. Chama-se Páscoa, porque era um período de passagem rápido. A Bíblia diz que na 10ª praga do Egito, o Senhor fez com que um anjo, permitiu com que o anjo da morte passasse sobre o Egito, e ali ele ceifou todo o primogênito. Todo o primogênito ele foi ceifado, menos aqueles que tinham no umbral das casas o sangue do cordeiro. O Senhor ordenou que Moisés matasse um cordeiro, e ali eles fizeram ali uma comida, comeram esse cordeiro. O sangue desse cordeiro foi passado nas casas, e o povo teve que sair dali rápido. Saíram dali imediatamente. Esse foi o êxodo, a saída do povo que estava escravo no Egito durante 440 anos aproximadamente. Mas tudo isso, queridos, isso são apenas sombra, são apenas sinais que apontavam para uma grande profecia. A profecia de que um dia o Senhor iria mandar o Cristo, o libertador,
o Messias, aquele que iria libertar o homem, não de 440 anos de escravidão, mas iria libertar o homem do pecado, querido. Jesus Cristo veio para libertar o homem do pecado. Por isso João lá no Jordão, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali já não estávamos mais falando de um animal sacrificado, mas estávamos falando de um homem. Estávamos falando do Cristo, do Deus vivo. Quando Deus, ele coloca Jesus ali na plenitude dos tempos. E Jesus veio com essa missão. A Bíblia vai dizer no mesmo João que o Senhor amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Esta é a Páscoa do Senhor, queridos. Quando nós falamos em Páscoa, nós falamos nisso. Uma passagem das trevas para a luz. Uma passagem de uma vida talvez quebrada, uma vida sofrida, machucada, ferida, cheia de problemas, para uma vida com Deus. Isso é a Páscoa do Senhor. Já não vivemos mais naquela era da Páscoa, onde se matava um animal, porque nós não somos Deus, mas vivemos numa era onde se mata o pecado, onde se amortece a carne, onde você se entrega ao Senhor. Porque um dia o Senhor Jesus veio e pagou um preço alto por nós, queridos. Ele veio e morreu por cada um de nós, por mim, por você. Ele entregou a sua vida por nós. E Ele não te pediu absolutamente nada, porque sabe que nós não podemos, de maneira nenhuma, pagar esse preço, porque se nós pudéssemos pagar, já teríamos pago. O Senhor olhou do céu abaixo e não encontrou um homem sequer que pudesse se colocar na brecha. Por isso Ele enviou o seu Filho. E veio num momento pleno, na plenitude dos tempos. O Senhor veio e viveu conosco aqui 33 anos. Como homem, sentiu dores, sentiu as dificuldades, se emocionou, se angustiou, sentiu ali como cada um de nós sente. Viveu conosco esse período e aprendemos muito com Ele. Durante esse período Ele formou 12 cabeças duras. Um se desviou. Um abandonou a fé. E hoje nós estávamos conversando, a gente às vezes pensa, poxa, há um trabalho tão árduo para fazer, e você não encontra pessoas dispostas a abraçar essa fé. Você encontra pessoas melindrosas que são ali cheias de melindros, mas isso, amigos, isso é desde o início. Desde o princípio sempre foi assim. A Bíblia diz que Jesus, na noite em que Ele foi traído, Jesus estava passando por momentos ali difíceis ali. Estava enfrentando ali uma série de conflitos. Ele foi ao jardim, orou e suou como gotas de sangue. E você já pode imaginar ali o sofrimento que ele passava ao ver se aproximar dele a morte. Mas antes ele passa ali com os discípulos alguns momentos, na hora da ceia. Ele chama os discípulos e resolve bater um papo com eles. Ele disse: há muito tempo eu queria ter esse momento com vocês. Faz tempo que eu queria sentar com vocês aqui para a gente comer
essa Páscoa. E eu vou dizer para vocês que essa é a última ceia que eu vou fazer com vocês. Vocês não beberão mais desse vinho e não comerão mais dessa Páscoa até que o Filho do Homem volte. E ele passou a ensinar aquelas pessoas. Ali tinham pessoas de diferentes culturas. Tinha uns que eram mais nervosos, outros mais acirrados. E foi naquela noite que Jesus ele experimentou face a face ali o gênio, a índole, a personalidade, o caráter dos seus discípulos. Jesus disse: é necessário que eu vá ao Pai. E eu vou ao Pai. E a Bíblia diz que quando Jesus anunciou que ele ia ao Pai, houve uma contenda entre os discípulos ali. Os discípulos eles começaram a se perguntar: e tudo bem, mas quem vai agora governar? Quem vai ser o cabeça? Então Jesus observou que ali existia uma busca por poder. Nem todos estavam fixos ali no que Jesus estava falando. Nem todos estavam ali pensando exatamente naquilo que o Senhor estava colocando para eles. Talvez não estavam entendendo. E começaram a argumentar: mas quem é que vai ser o maior? Quem é que vai dar uma sequência a essa pregação, a esse evangelho? E começou um grande questionamento. E você pode ficar imaginando, isso aconteceu há 2000 anos atrás, não foi semana passada. Porque isso é muito comum nos dias de hoje. Não mudou nada, queridos. Absolutamente nada. Você hoje vê pessoas brigando, se matando por conta do poder. O cara tem sede de poder, ele quer ser o cara. Não, eu vou ser. A Bíblia diz que os filhos de um cidadão lá disseram para Jesus: mestre, permita que eu e o meu irmão se assente, um à direita e outro à esquerda, quando o Senhor estiver lá no seu trono. Jesus poderia dizer para eles: olha, vocês vão se sentar porque vocês são lindos, são maravilhosos, bonitos. Os outros não precisam, que são feios. Mas vocês são lindos, vão ficar um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então havia essa briga naquela época, queridos. Bem, Jesus não concluiu a situação, já tinha outro ali traindo Jesus. O cara saiu da congregação do Senhor, foi para uma outra congregação e estava invocado. Alguém chamou, disse: olha, vem cá que aqui tu vai ter uma facilidade melhor, vamos te dar logo 30 moedas de prata para te ficar tranquilo. E Judas foi o traidor, pegou 30 contos de prata. Eu não sei nem o que comprava, queridos, mas comprava alguma coisa legal, porque depois, quando Judas quis voltar atrás, os sacerdotes informaram que aquele dinheiro daria para comprar um campo do oleiro, uma área de terra boa. Então Judas se vendeu por uma grana que dava para comprar um terreno legal. Então, dois camaradas brigando para quem ia assumir a congregação. O outro já traiu o Senhor por conta de uma grana. Ele queria saber de uma grana legal. Jesus foi começando a tirar para fora daquela turma, fazer com que aquela turma fizesse ali uma catarse, ou seja, vomitasse ali o seu caráter, a sua personalidade. Vem outro cidadão e disse: Jesus, essa turma aqui pode até estar nesse conflito, mas eu não vou abrir mão. Ainda que o Senhor vá às últimas consequências, eu vou com o Senhor também. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu essa noite para curtir com a tua cara, Pedro, como ele curte com trigo. Pedro disse: não, comigo não, foi contigo mesmo, Pedro. E os outros discípulos que sobraram disseram: nós estaremos contigo, vamos até as últimas consequências. Mas Jesus sabia que não, eles não iriam nada.
Conhece a história do político que disse: ou eu morro, eu mato, ou eu corro pro morro, ou eu corro pro mato. A galera correu tudo pro mato. Quando viu a situação, vazou todo mundo. Ninguém correu pro morro, todos correram para o mato. Jesus fez isso para que eles vomitassem ali a sua personalidade. Precisavam de tratamento e trabalhavam há 3 anos com o Senhor. 3 anos eles viviam com o Senhor para cima e para baixo ali. E Jesus orientando eles. As coisas começaram a se acalmar. Jesus foi ali, lavou os pés dos discípulos e mostrou para eles o que é verdadeiramente servir a Deus. Servir a Deus não é você ser servido, é você poder servir. A matemática é o contrário. Isso é a matemática do Senhor, quando você pode servir. Mas hoje, se você analisar isso nos dias de hoje, não, ninguém quer servir. O cara quer ser servido. Eu quero ser servido, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele acha maravilhoso. E na verdade o Senhor nos chamou, queridos, para servir e não para ser servido. Quando nós entendermos esse princípio do Senhor, certamente as coisas vão começar a mudar, os paradigmas vão mudar. Nós fomos chamados para servir ao Senhor e não ao contrário. Jesus vai ali e lava os pés dos seus discípulos e mostra para eles o que é servir. Vai mostrar para aqueles dois lá, diz: olha, filhos, se vocês quiserem ser grandes no reino dos céus, vocês têm que aprender a ser pequeno. Grande lá tem que ser pequeno aqui, e o menor aqui será grande lá. Para ver se o camarada entende. Mas isso não era um problema da época, isso é um problema de hoje também. 2000 anos se passaram e as coisas continuam do mesmo jeito. Jesus vai dizer para eles: não turbem o coração de vocês, não fiquem tristes. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Calma, vão com calma. Não precisa vocês brigarem, se estraçalharem aqui não. Na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar moradas para vocês. E Jesus passa a ensinar esse pessoal, passa a ensinar essa turma que parece que não aprenderam absolutamente nada. Jesus vai dizer para eles: vocês lembram quando eu mandei vocês de 2 em 2? Lembram que vocês não levaram nada de reserva? Nem bolsa, nem uma capa extra, não levaram uma alparca a mais? Porventura faltou-lhes alguma coisa naqueles dias? Foi uma pancada segura ali, talvez, que é para a galera dar uma despertada. Mas isso não era uma prerrogativa apenas daquele início. Hoje continua do mesmo jeito. Hoje as coisas não mudaram absolutamente nada. Parece que a negada não aprendeu absolutamente nada. Jesus disse: não faltou nada para vocês. Porque isso é evangelho, queridos. Isso é o evangelho do Senhor. É servir a Deus com alegria, com amor, propósito no coração. Porque tudo isso é matéria, vai ficar para trás. E ele vai ensinando mais aqueles discípulos ali. E ali ele distribui para os discípulos os alimentos. E o local onde Jesus estava era muito bom. A Bíblia diz que Pedro e João prepararam a ceia do Senhor. Foram cozinheiros selecionados ali para preparar a ceia do Senhor. O salão digno de receber a ceia do Senhor. Mas os discípulos talvez pensaram: tudo bem, preparamos aqui toda a alimentação, mas o nosso costume era que tivesse aqui o carneiro.
Cadê o carneiro? Não viram o carneiro naquele momento. Esqueceram do que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o próprio Cordeiro, queridos. Mas isso só veio cair a ficha depois, dias depois. Porque Jesus era o Cordeiro. Não sei se vocês já analisaram o Salmo 23. A gente vê muito nas portas das pessoas o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente muitas vezes lê o Salmo todinho. E quando você está chegando no final do Salmo, ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, porque o meu cálice transborda. E você muitas vezes enche o seu ego, infla. O Senhor vai preparar uma mesa e vai mostrar para os meus adversários que eu venci. Mas não era a matemática de Jesus. O cordeiro que estava na mesa era o próprio Jesus. Jesus era o cordeiro, queridos. E quanto nós não entendermos esse salmo também, a gente vai estar patinando, achando que o Senhor vai preparar um banquete para nós. Agora você é o banquete. Você é o banquete. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor nos enviar entre becos e ruas, e que você muitas vezes for acusado, injuriado por amor a Ele, em nome do Evangelho do Senhor, Ele diz: olha, você vai lembrar disso. Lembre dessas coisas, porque eu passei por isso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Então, às vezes, queridos, por falta de conhecimento, a gente consegue atropelar as palavras do Senhor. Prepara uma mesa perante os meus adversários. Você é o sacrifício. É você que o Senhor vai usar justamente para mover aqueles corações, para transformar vidas. E os anjos desejaram esse serviço. Mas coube a nós, queridos, fazer esse serviço. Coube a nós levar essa palavra, anunciar esse Evangelho do Senhor. O Cordeiro ali era o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que no dia seguinte o Senhor foi levado, espancado, esbofeteado, arrancaram as suas barbas. Arrancar a barba de uma pessoa deve ser uma dor insuportável. Nem tem barba, mas eu imagino que a dor deve ser insuportável. Arrancaram as barbas do Senhor, bateram na cara dele. Pilatos olha nos olhos do Senhor e diz: tu não fala nada? Te defende, porque eu tenho autoridade para te soltar. E Jesus vai dizer para Pilatos: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se do alto não te fosse dado. As pessoas achavam que o Senhor viria para libertar o povo de Israel do Império Romano, da política, como hoje continuam pensando. Tem muita gente hoje que está atolado na política até o pescoço, e ele coloca o Senhor do lado lá, ele bota Jesus lá e diz: não, Jesus não vai resolver essa parada para nós. Jesus vai nos livrar do ímpio, do homem que não é da casa, vai nos livrar do homem que não é do reino. E eles usam várias expressões para colocar Jesus ali no banco da política. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Eles usam essa frase. E eles colocam Jesus ali para participar da festa. Mas Jesus não veio, queridos, com esse propósito. Não é essa a finalidade do Senhor. Libertar o homem da política, não tem nada a ver com isso. Inclusive ele vai dizer na ceia para aqueles dois filhos de Zebedeu:
O ímpio, quando governa, ele tem suas propriedades, ele age duramente sobre qualquer um. E não é assim com vocês. Antes, amem uns aos outros. Antes, amem uns aos outros. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. E não poder. Não poder. Ah, Senhor, eu quero poder. Igual aquele cara do desenho que puxa a espada e queria poder. Não, Jesus não veio com esse propósito. Esqueça isso. Não tem na Bíblia, em canto nenhum, você não vai encontrar isso. Primeiro que ele não divide glória com ninguém. Então, enquanto a gente não entender esse princípio, não vai caminhar com Cristo. Ele não divide glória com o homem. Jamais. Não tem condições, não tem sócio em vacância. Então, queridos, os propósitos do Senhor para nossas vidas são tão longe, muitas vezes, do nosso pensamento. Os propósitos do Senhor para nossas vidas foi nos tirar de um charco de lodo, como disse Davi, de um lamaçal de pecado, como vai dizer Jeremias, das trevas para a luz. Isso é a Páscoa do Senhor. E às vezes, quando perguntarem o que Jesus tem feito na tua vida, cara, Ele me tirou das trevas, de um lamaçal de pecado, Ele me tirou da morte, de uma morte eterna. Ele me tirou de uma condenação eterna. Ele deu o seu único filho, cara, para morrer por mim e por ti. E o mínimo, o máximo que eu posso fazer é respeitar esse período com Ele, é obedecê-lo. Mais nada, absolutamente nada. Tem nada que se possa fazer. Ah, eu vou pagar aqui com um determinado propósito, vou fazer uma promessa, vou fazer... Não existe nada, queridos. Nada, absolutamente nada. Um dia alguém me perguntou o que a gente faz para... O que um crente deve fazer para ser salvo, França? Nada. Simplesmente descansar no Senhor. E mais nada, não tem o que fazer. Descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso, queridos. Não precisa subir a montanha, descer a montanha, não precisa correr uma maratona com a pedra nas costas, não precisa fazer nenhum artifício, porque você jamais vai pagar o que o Senhor fez por você. Não tem preço. Somente a sombra da cruz de Cristo pode nos livrar todos os dias dos males, queridos. Só a cruz de Cristo na nossa vida. Só aquela cruz. Por isso, quando você estiver passando por momentos turbulentos, olhe para a cruz de Cristo. Esqueça qualquer coisa, qualquer promessa, qualquer vaidade e olhe para a cruz de Cristo. E eu costumo dizer que isso pode ser de noite, de dia, sentado em pé, nu, com roupa, vestidos, na chuva, no sol, em qualquer lugar. Nós temos um acesso com o Senhor. Você não precisa fazer absolutamente nada que tente sobressair o sacrifício que o Senhor já fez por nós. Jesus pagou um preço muito alto e não tem ninguém mais que possa pagar esse preço. Só a misericórdia de Deus. E as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Oxalá que nós pudéssemos guardar essas palavras na nossa mente, começar a praticar elas, queridos. Começar a praticar isso na nossa vida todos os dias.
eu tenho certeza que você vai começar a mudar paradigmas, padrões de comportamento, e vai entender o que é um relacionamento com Deus, verdadeiramente o que é uma vivência, um relacionamento direto com o Senhor. Quando nós começamos a entender esses princípios, as coisas começam a conspirar ao nosso favor. Enquanto eu estou aí lutando por uma sociedade com Deus, eu não vou conseguir ir longe. Mas no momento em que eu começo a dizer: Senhor, até aqui eu lutei, até aqui foi a força do meu braço, meu Deus, mas eu não consegui. Agora é contigo, Senhor. Age sobre nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai dizer agora: já que você transferiu essa responsabilidade para mim, aí sim eu vou começar a te ajudar. Não tem 7 dias, não tem 40 dias, não tem 20 dias, não tem 3 dias, não. Jesus quer uma vida contigo, não quer só um momento, não quer só uma experiência passageira, não. Ele quer uma vida contigo. E oxalá que nós também estivéssemos com esse coração totalmente aberto para dizer: Senhor, entra e faz morada no meu coração. A palavra do Senhor diz que o Senhor está à porta e bate. E se alguém ouvir a sua voz e deixar ele entrar, ele entra e ceia contigo e faz uma festa na tua vida, no teu coração. Há mudanças profundas nas nossas vidas, querido, quando nós permitimos que o Senhor passe a direcionar nossas vidas. Quando nós permitimos que esse Deus maravilhoso, Ele faça morada em nós, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Mas isso não depende de sociedade, de propósito. Basta você descansar no Senhor. Basta você quebrantar o seu coração, como diz o profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Talvez a gente está há anos pedindo alguma coisa para o Senhor. Anos você está orando, clamando, chorando, e às vezes você nem é atendido, porque pede mal, ou pede com egoísmo, ou pede aquilo que o Senhor entende que não tem mais sentido na tua vida, ou pede algo que o Senhor vê que é prejudicial para a tua vida, e por isso Ele não te dá. Mas quando nós quebrantamos o nosso coração: Senhor, fala que o teu servo, Senhor, ele ouve. Quando você deixa o Senhor falar ao seu coração, as coisas começam a mudar, queridos. Caminhar com Jesus é uma transformação, é uma passagem. E essa passagem, ela infelizmente, ela está disponível para todos, mas infelizmente nem todos vão abraçar. Jesus morreu por todos nós, mas nem todos buscam o Senhor. Então busque o Senhor. A Bíblia diz: enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Isso é passagem, isso é Páscoa, é transformação, é mudança de alvo, mudança de rumo, de destino, de itinerário. Se você caminhava na vereda do mal, agora você caminha na vereda do justo. Isso é mudança, isso é transformação, isso é passagem. Páscoa é isso, queridos. Mudança de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. E liberdade com Cristo. E hoje nós vamos celebrar aqui esse momento. Jesus, ele vai dizer para os discípulos: façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Em meu nome vocês vão
fazer isso em memória de mim. Em memória de mim vocês vão fazer isso.